Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Uma vez mais, bom dia, seja bem-vindo. Estamos então a abrir o nosso espaço de conversa aqui no Bom Dia Cabo Verde para continuarmos a falar de Amílcar Cabral, das atividades que têm sido realizadas, a perspectiva também para o simpósio internacional. Hoje connosco a doutora Crispina Gomes, é presidente da Universidade Sénior de Cabo Verde. Está também connosco através do WhatsApp o Dr. Raul Mendes Fernandes, é sociólogo, é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Amílcar Cabral, é investigador sénior no INEP na Guiné-Bissau. Doutora Crispina Gomes, começo por si. Bom dia já agora, obrigado pela disponibilidade. Como é que se deu esse envolvimento da Unisénior nestas comemorações do centenário de nascimento de Amílcar Cabral? Bom dia, obrigada pelo convite. Nós não podíamos ficar indiferentes a um evento tão importante como é a celebração do centenário de Amílcar Cabral. Desde a primeira hora nos associamos à Fundação Amílcar Cabral para, dentro das nossas possibilidades, tentar também contribuir para marcar a data de uma forma digna, de uma forma que possa passar a mensagem fundamentalmente aos jovens desta figura que foi Amílcar Cabral. E foi assim que nós, na nossa reunião de direção da Unisénior, traçámos um programinha de 4 pontos, sendo um desses pontos uma conversa muito interessante que tivemos aí na nossa sede, com mais ou menos umas 100 pessoas, para falar um pouco do estado de Cabo Verde e das opções que tivemos no momento da independência, que tipo de Estado íamos construir, e tivemos a presença de figuras importantes, nomeadamente do comandante Pedro Pires, do engenheiro Espírito Santo, etc. Portanto, essa foi a primeira iniciativa para arrancar com um debate que pensamos que é útil em Cabo Verde e ao qual se seguirão naturalmente outros debates. Fizemos também uma tarde cultural, também muito participada, e vamos continuar e queremos continuar a dar a nossa modesta colaboração a esta avalanche de iniciativas da sociedade civil que está tendo lugar não só em Cabo Verde, como em vários outros países do mundo e na nossa diáspora, para celebrar Amílcar Cabral. Muito bem, vamos em direto até Guiné-Bissau, ao encontro do Dr. Raul Mendes Fernandes. Ele é sociólogo, também faz parte da comissão organizadora. Dr. Raul, bom dia, obrigado também pela disponibilidade. Como é que essas comemorações do centenário de nascimento de Amílcar Cabral têm sido vividas aí na Guiné-Bissau? Bom dia. Bom dia. Está-me a ouvir bem, não é? Estou a ouvi-lo muito bem. Sim, ok. Bom, os meus agradecimentos pelo convite a participar nesta importante emissão, e também os meus cumprimentos à Crispina por estar a participar junto com ela nesta emissão. Nós aqui, portanto, organizamos um conjunto de atividades, abraçamos a ideia com toda a alegria e entusiasmo. São algumas organizações, como a Universidade Amílcar Cabral, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, a Universidade de Colinas de Boé e o Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral. Organizamos as primeiras atividades em janeiro, 20 de janeiro, que é a data do assassinato do nosso líder, e nesse dia nós tivemos um conjunto de palestras na Universidade de Colinas de Boé. Seguiram-se outras atividades, como, por exemplo, exposição de pinturas e várias outras discussões que tiveram nessas universidades, fóruns para discutir a vida e a obra de Amílcar Cabral. Neste momento estamos a preparar o simpósio, conjuntamente
com a Fundação Amílcar Cabral e a Universidade de Cabo Verde, e estamos bem avançados nessa preparação. Portanto, a Universidade de Cabo Verde deve fazer nos dias 9 e 10, e nós fazemos no dia 11 e 12. Portanto, é um conjunto de palestras e atividades como exposição, que está, inclusivamente, a decorrer já no Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, uma exposição de fotografias, de extrato de textos importantes que ele escreveu, para dar a conhecer, sobretudo aos jovens, aqui o que se passa, qual foi a contribuição decisiva que Amílcar Cabral teve para as independências de Guiné e de Cabo Verde. Dr. Raul, deixe-me só perguntar-lhe em relação às atividades que têm sido desenvolvidas aí na Guiné-Bissau, qual tem sido, digamos, a adesão das pessoas, sobretudo dos jovens. Os jovens aderem com muita força e realmente em todas estas universidades, e mesmo os que não são universitários, aderem com muita força à celebração, à comemoração do centenário de Amílcar Cabral. Também porque Amílcar Cabral representa muito, porque, como vê, a Guiné neste momento atravessa momentos muito difíceis em relação ao processo democrático e político que vivemos. Eles percebem que os ideais, os princípios defendidos por Amílcar Cabral são também de atualidade. E como uma força, um conjunto de orientações que podem conduzir a sua ação política e podem fortalecer o seu esforço para impedir que haja o autoritarismo instalado no país. Portanto, já ouvi falar dos jovens na sociedade civil que manifestam contra todas essas tentativas, os jovens que estão na Liga dos Direitos Humanos da Guiné, que produziram um relatório excelente. Esse relatório é dedicado a uma homenagem a Amílcar Cabral. Portanto, tem realmente muita adesão por parte da juventude. Muito bem, já voltaremos aí para mais um contacto consigo. Doutora Crispina Gomes, também esta preocupação de envolver sempre os jovens nessas comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Aqui em Cabo Verde, como é que tem sido, pelo menos em relação às ações desenvolvidas pela Unisénior, a mais recente aprende-se com o Fórum, ou a conversa aberta sobre a construção do Estado em Cabo Verde. Os jovens estão a participar? Eu penso que os jovens surpreendem pelo seu envolvimento. Tem havido muitas iniciativas de várias, até aqui de Santiago, de vários pontos da ilha, mas também lá fora, e o próprio simpósio vai acolher na sua programação uma mesa redonda em que haverá um diálogo intergeracional. Isso para dizer que, no fundo, um dos grandes objetivos do simpósio é dirigido exatamente aos jovens, portanto, para que eles apreendam, compreendam e também estudem esse legado de Amílcar Cabral. Nós verificamos na conversa aberta que tivemos há dias na Unisénior exatamente esse diálogo intergeracional, muitos jovens presentes na sala, e as preocupações também que levantaram sobre, eu diria até infelizmente, uma história que não conhecem muito bem, que é a história do antes da independência e da própria construção deste país. Então eu penso que é importante, que é urgente que não só as entidades oficiais, mas também a sociedade civil se envolva em todas estas celebrações para dar também a conhecer aos jovens e para que eles também se interessem
por uma história que é de todos nós e uma história que a todos nos orgulham. E é isso que nós queremos com este simpósio, que, como eu disse, terá esse espaço diálogo intergeracional no decorrer dos 4 dias que vão constituir a agenda do simpósio. Portanto, pelo interesse que os jovens têm no Estado, pelo legado, pelo pensamento de Amílcar Cabral, portanto, deduzo das suas palavras que também não concorda quando se diz que o pensamento de Amílcar Cabral, aquilo que ele defendeu nos dias de hoje, aquilo está tudo desatualizado, está desfasado da realidade atual. Quem diz isso é quem não conhece nem o legado, nem os escritos, nem as publicações de Amílcar Cabral, nem conhece a própria história de Cabo Verde. Quer dizer, só essa categoria de pessoas poderia dizer isso. Eu penso que a história de Cabral está cá para toda a gente ler, comentar, discutir. Estão os estudantes os estudantes universitários, por exemplo, que podem perfeitamente aprofundar todo esse legado em teses de mestrado ou licenciatura ou doutoramento. Quer dizer, o que Cabral diz, claro que com as devidas adaptações, tem toda uma atualidade. Nós é que talvez muitos de nós não estejamos à altura de poder compreender bem esse legado. É só pensar no ambiente, por exemplo, toda esta questão à volta do ambiente. Cabral foi um grande defensor do ambiente. Ele próprio foi mesmo como profissional e não só, ele defendeu um tema que hoje está muito na atualidade. E muito mais outras coisas. Eu nem vou falar das mulheres, que ele foi um dos grandes precursores de ideias que hoje nós seguimos para a emancipação das mulheres. Mas ele também defendeu ideias realmente antes da sua época, ou foi muito avançado em relação à sua época. Portanto, quem se dá o trabalho de aprofundar Amílcar Cabral vai ter surpresas. Muito bem, doutor Raul está connosco ainda através do WhatsApp. Como é que é vivido também esse legado, digamos, de Amílcar Cabral? Os jovens, se concorda também com essa ideia de que, enfim, este pensamento de Amílcar Cabral hoje encontra-se algo desatualizado em relação aos desafios que o mundo e o país, neste caso os dois países, Cabo Verde e Guiné-Bissau, atravessam, e este é curiosamente um dos tópicos do simpósio internacional e que tem que ver com o legado teórico de Amílcar Cabral 50 anos depois. Como é que isso é vivido aí na Guiné-Bissau? Sim, eu estou de acordo com o que a doutora Crispina disse e queria também reforçar a ideia que Amílcar Cabral desafiou os grandes problemas que o povo tinha na sua época, mas ao fazer isso deixou vários princípios, várias orientações que servem até hoje, porque ele foi um profundo anticolonialista, mas também anti-neocolonialista. Portanto, ele compreendeu muitas vezes a construção do Estado dos países africanos podia seguir uma via que não corresponde aos interesses da grande maioria do povo. E ele sempre deu orientações para que isso não fosse possível. E no nosso caso, são esses aspectos, digamos, de caráter de luta atualizada contra todas as outras formas de dominação que continuam a exercer-se nos nossos países. São essas orientações que são de grande atualidade, porque muitas vezes nós pensamos que o colonialismo terminou, mas subsiste sob várias outras formas. E é também o caráter universalista do pensamento de Cabral, porque nós vemos que há uma comemoração por todos os países, na diáspora. Todas as grandes universidades se interessam pelo estudo da sua obra, o que mostra realmente uma grande atualidade. Para o nosso caso, nós vemos um grande fervor nos jovens, como eu já disse, que se opõem à sociedade civil, dos liceus até,
que se opõem a tudo que seja opressão. E eles têm a figura de Amílcar Cabral na sua mente e na sua bandeira. Nós também interessa-nos convidar os países que apoiaram a luta diretamente da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, como o Senegal, a Guiné-Conakry, Gâmbia. Portanto, os seus académicos, estudiosos do pensamento de Cabral, devem estar presentes também no simpósio junto conosco para uma reflexão aprofundada para ver esse aspecto de atualização do pensamento. Nós não vamos considerar Amílcar Cabral como uma estátua onde nós vamos depositar flores, mas como um pensador que pode encaminhar, pode orientar as lutas de hoje. Muito bem. E em termos logísticos, nesta altura, como é que estão os preparativos? Eu não tenho memória digamos, de um simpósio ser realizado praticamente em simultâneo entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Sim, há uma delegação que deve chegar de Cabo Verde também. Penso que a doutora Crispina integra essa delegação. Eu sou convidado para ir também, entre outros colegas. Nós devemos estar lá presentes. Vai haver um intercâmbio nesse sentido. E os locais estão a ser preparados. As questões de ligação à internet estão a ser tratadas também com as empresas que fornecem serviços, porque vamos ter comunicação online e várias pessoas fora vão poder contribuir com as comunicações. E também há peças de teatro a serem representadas, ao lado da atividade de palestras. Vai haver projeção de filmes. Há 2 cineastas que estão a preparar um trabalho sobre Amílcar Cabral e que pretendem fazer a apresentação desse trabalho durante o simpósio. Portanto, esses cineastas foram inclusivamente apoiados por Amílcar Cabral para ir fazer formação na área de cinema. São Flora Gomes e Sana Naada. Portanto, 2 guineenses que já com um currículo de filmes bastante considerável, reconhecido internacionalmente, vão também apresentar a sua obra. Muito bem, muito bem. Espero que ainda tenhamos tempo para mais um contacto antes das 9 da manhã. A doutora Crispina Gomes fazia referência a instantes às várias atividades que estão ou vão acontecer um pouco por todo o mundo. Portanto, aqui é a Academia e a sociedade civil a agarrar, digamos, estas comemorações do centenário de nascimento de Amílcar Cabral, se bem que também com algum apoio, alguma intervenção, ainda que informal, das instituições públicas. Eu queria rapidamente referir-me à originalidade deste simpósio. Eu penso que estamos a fazer uma coisa inédita, que é, depois das nossas independências da Guiné e de Cabo Verde, fazer algo em comum, simultâneo, organizado, consensualizado. Portanto, é o espírito da unidade Guiné-Cabo Verde. É o antigo espírito que vem outra vez à baila, e é ver nós religiosamente, todas as terças-feiras, o encontro que temos Guiné-Bissau-Cabo Verde, a fazer os acertos, os participantes, os conferencistas, quem vem a Cabo Verde e quem vai a Guiné-Bissau. Portanto, um conjunto de pequenos problemas, de pequenos detalhes que, como eu disse, religiosamente nós temos sobre a mesa e vamos discutindo. É inédito e vale a pena seguir esta experiência até para depois repeti-la, porque eu sublinho, vale a pena este momento que nós estamos a viver na preparação do simpósio. É o Dr. Raul, por exemplo, que faz parte da comissão organizadora e os outros colegas que trazem as questões da Guiné, nós que também pomos as questões de Cabo Verde. Mas há realmente, como eu disse no início, uma avalanche de iniciativas e que até nos comovem, porque são coisas que estariam na sombra se não fosse este simpósio despertar. E desde os Estados Unidos, nós estamos a ser convidados para ir aos Estados
Unidos, a uma universidade do Cape Cod, por exemplo, sobre Amílcar Cabral, mas há também outras iniciativas em Portugal. Há um pouco por todo o lado toda uma movimentação à volta desta figura. Eu penso, e aqui em Cabo Verde, nós temos também temos apoio de algumas entidades, e aqui vale a pena referir-se por exemplo, ao Ministério da Educação, que se tem mostrado muito aberto a esta celebração e se juntou também para, na medida do possível e naquilo que diz respeito ao setor da educação, também fazer parte desta grande movimentação. Mas temos também outras entidades e estamos a contar com... Mesmo a nível internacional nós temos também a Unesco, não é? Que se associou a essas comemorações. Também e financiou também uma parte das celebrações. Enfim, quer dizer, eu acho que este ano de 2024 não vai ser igual, certamente, a outros anos, e não vai ser também o futuro, vai ser tocado por aquilo que nós estamos a fazer em 2024 em relação a Cabral. Acho que vale a pena seguirmos de perto toda esta movimentação e podermos, quiçá, fazer melhor nos próximos tempos. Mas acha que com este simpósio internacional ou com estas comemorações do centenário, decididamente Cabo Verde abraça sem preconceitos, sem titubear, digamos, esse legado de Amílcar Cabral? É o que eu espero. Eu espero que este simpósio sirva para alertar alguns espíritos para esta problemática. Acho que este simpósio, eu espero que seja o ponto de partida para uma nova visão da nossa história, para um novo entendimento da nossa história, sem complexos, sem... como diria um padre outro dia na igreja, sem caneladas a muita gente. Quer dizer, que nós sejamos também Cabral quando diz que devemos pensar com as nossas próprias cabeças. Muito bem, Dr. Raul, o que é que espera também que saia desse simpósio internacional Amílcar Cabral? Penso que é um momento de reflexão muito importante, porque, como vê, o mundo hoje voltou a situações de conflitos graves, e muitos desses conflitos têm a ver também com soluções, procura de soluções que podem enraizar-se no pensamento de Amílcar Cabral. Penso que essa atualidade de Amílcar pode ajudar muito a compreender e a agir nas situações atuais, que são profundamente marcadas por uma grande reviravolta que aparece, que estamos a viver no mundo, e que exige muita reflexão e ação conjunta. Um dos aspectos da obra de Amílcar Cabral tem a ver com a importância da cultura para a libertação, para a emancipação dos povos. E essa reflexão me parece importante, porque muitas dessas lutas têm a ver com a forma como se encara a questão da identidade cultural. E Amílcar Cabral teve grandes contribuições para essa compreensão, para essa ligação da cultura com a emancipação social, a emancipação dos povos. Nesse aspecto, a forma como ele vê a identidade, como a identidade que não é hostil à identidade dos outros, a forma como ele faz a abertura para com os outros, e que me parece muito importante para procurar pontes, para procurar ligações entre povos. Mesmo em relação à questão do colonialismo português, ele fez sempre uma distinção entre o povo português e o colonialismo português. E ele fez sempre um apelo para que os militantes respeitem a identidade e a cultura do próprio povo português, mesmo estando em situações de combate. Portanto, essa maneira de ver, essa forma de entender a cultura nas suas múltiplas dimensões, me parece um aspecto importante da reflexão.
Muito bem, doutor Raul Mendes Fernandes, queria agradecer-lhe a sua contribuição, o seu contributo aqui no programa, no espaço Café Central. Não há de faltar a oportunidade para voltarmos a falar sobre as comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Doutora Crispina Gomes, sem jeito de rodapé, algum aspecto ainda dentro dessa programação gostaria de partilhar com os nossos ouvintes, em que a Unisénior também esteja diretamente envolvida? Eu apenas diria... Deixa-me só abrir-lhe o microfone. Agora sim. Eu apenas diria que, e cumprimentos ao Raul que se está já a terminar, eu apenas diria que há que estudar Cabral, estudar e estudar. Há que estudar nas escolas, estudar a nível de organizações não governamentais, enfim, estudar sempre, porque haverá sempre pontos que podemos explorar desses ensinamentos de Cabral e tentar ver até em que medida é que esse pensamento de Cabral nos poderá servir de guia no momento atual, como diz o Raul, tão controverso e tão difícil que vivemos. Portanto, agora as intenções estão centradas, viradas para o simpósio internacional. Dizia-me há instantes que a Unisénior traçou 4 pontos. O primeiro já foi, portanto que foi 2, aliás. O próximo, o que é que vai ser ou quando é que vai ser? Vai ser ao longo do ano, vamos tentar trazer mais alguma outra contribuição. Temos uma comissão para isso e vamos ver o que é que poderá sair. Para já, mais no nível desportivo. Cabral foi desportista também. Será uma atividade mais nesse nível e uma outra atividade mais no nível da saúde. Portanto, para completar esse programa, pensamos que até o fim do ano vamos poder dar conta do recado. Muito bem, doutora Crispina Gomes é presidente da Unisénior de Cabo Verde, também membro da comissão organizadora das comemorações do centenário de nascimento de Amílcar Cabral. Destaque para o simpósio internacional que terá 2 momentos, um em Cabo Verde no dia 11 não, ainda nós temos antes aqui em Cabo Verde, no dia 9 de setembro, no Centro de Convenções da Universidade de Cabo Verde, também no dia 10, ainda aqui em Cabo Verde, e a partir do dia 11